A gente está falando, na verdade, de uma Atlântida brasileira, um continente perdido há milhões de anos que um dia foi parte da nossa costa. A gente chegou nesse material através de uma sugestão e a gente teve que investigar, falamos com alguns cientistas do Serviço Geológico Brasileiro, do próprio Labomar, da UFC. E o que é a elevação do Rio Grande? Imagina a Cordilheira dos Andes, que está ali indo lá desde o Chile, subindo pela América do Sul. E se você olhar para o outro lado, para a costa do Atlântico e descer 4.000 metros, a gente tem uma prima distante dela, que é a elevação do Rio Grande. Ela é um platô submarino, como chamam os cientistas, que nada mais é do que uma cordilheira que fica lá no mar e é formada por atividade vulcânica. Essa montanha foi formada pela derivação continental. Então, aqui a gente tem um mapa que mostra mais ou menos como seria o relevo, né, lá do fundo do mar. Então, a mais de 3.000 metros, a gente tem esses vales e esses picos. Alguns deles se estendem até 500 metros da superfície, então é bem perto. Então, tem vida marinha, tem coral, tem peixes vivendo ali. De profundidade também, né? Isso. Quanto mais escuro você vê no mapa, mais profundo. E quanto mais claro, mais próximo da superfície. Então, você vê que ela se estende aí por uma área de mais de 17.000 quilômetros quadrados. Então, lá quando existia a Pangeia, foi derivando os continentes, pela atividade das placas tectônicas, se formaram essas formações geológicas, né? A gente traz na reportagem alguns vídeos explicativos, produzidos pelo National Geographic e por outras instituições científicas que vão ajudando a gente a compreender como essas estruturas, que são as dorsais meso-oceânicas, dorsais como se fosse a espinha dorsal mesmo, então elas estão sustentando ali o leito do fundo do mar. A gente tem mais alguns mapas aqui produzidos pela Marinha, justamente porque a Marinha, o Serviço Geológico, e outras instituições, como a Universidade de São Paulo, estão monitorando essa formação geológica, que faz parte da chamada Amazônia Azul, que é uma parte do nosso litoral que tem muita riqueza, tanto mineral quanto de biodiversidade. E na elevação do Rio Grande, a gente, conversando com os cientistas, com os geólogos, cientistas marinhos, a gente descobre que no sedimento dessa formação geológica existem fósseis que nos ajudam a entender como se formou não só o Oceano Atlântico Sul, como nos próprios continentes. Então, a gente consegue, a partir desses fósseis, descobrir, por exemplo, qual era a formação de gases da atmosfera naquela época, consegue descobrir o pH da água, a temperatura da atmosfera e do próprio oceano. E investigando, quebrando essas rochas, partindo, fazendo essas investigações mais minuciosas, descobriu-se que a elevação do Rio Grande um dia esteve não só na superfície, como uma grande ilha, como conectada com o que hoje seria o relevo brasileiro. Aqui a gente tem alguns exemplos de fósseis, né, de minerais que os cientistas estudaram lá. Aqui outra imagem, né? Aqui de dos fósseis. Exatamente. Essa rocha especificamente foi extraída de uma das partes que o magma vaza, que forma o substrato do oceano. Então, por estar conectado há milhões de anos atrás com a plataforma continental brasileira, que é como a gente chama o leito do oceano, o Brasil hoje pode disputar a soberania de exploração dessa área. Não está atualmente na nossa jurisdição porque ele está a mais de 200 milhas náuticas da costa brasileira. Então, se dá mais de 17.000 quilômetros. Mas a exploração ela é permitida. Isso. Hoje, qualquer pessoa, como ela está em águas internacionais, a exploração é permitida por diversos organismos. Mas o Brasil quer ser soberano. Por quê? É um verdadeiro tesouro mineral escondido nessas rochas. Então, minerais que são importantíssimos hoje para a produção de baterias, de carros elétricos, de smartphones, de itens eletroeletrônicos, além de outros minerais que têm um potencial econômico a ser explorado. Que são algumas das expedições, né, que são feitas, eu vejo aqui. Isso. A Ocean Institute. O Ocean Institute. Foram feitas algumas explorações em parcerias com organismos internacionais, porque está muito distante, é muito difícil chegar e é muito difícil minerar. Mas a gente está avançando nessas questões científicas e técnicas e é muito importante para a soberania do Brasil, tanto no cenário científico quanto econômico internacional, poder disputar. Então, hoje, o governo brasileiro, através do Itamaraty, está disputando na ONU, em uma comissão que rege essa questão de águas internacionais, a importância, assim, está disputando a soberania desse território. A gente tem uns recursos interativos que ajudam o nosso leitor a entender a importância da elevação Rio Grande e dos minerais que são encontrados por lá. Pesquisa científica também, né, brasileira, Exatamente. Alguns minerais aqui que vocês acabam mostrando para a gente.
É isso, a elevação do Rio Grande, a grande exploração. Na verdade, é um verdadeiro universo debaixo da água, né, Exatamente. Matheus? Então, aí para você que esteja curioso em participar, né, em pesquisar um pouco mais sobre essa elevação do Rio Grande, é só conferir o material especial do O Povo Mais, a elevação do Rio Grande, um tesouro escondido